amigos e amigas, eu sou Bruno Macedo, este é o Urso de Prata, o programa dos seus dias úteis para falar do mercado financeiro. Mais um dia hoje, dia 30/7/2020, uma quarta-feira, a última semana aí do mês de julho, e muitas emoções para o dia de hoje estão reservadas. Então, um breve panorama. Ontem nós no Brasil atingimos a máxima aí dos 105 mil pontos, o mercado fechou acima desse patamar, e o que demonstrou um pouco de otimismo, né? Porque aí se tornaria um novo suporte, né? Então o mercado poderia ficar então ou lateralizado já de 105 para cima, ou teria considerado de repente um rompimento buscando patamares mais altos. Quem viu o Urso de Prata de manhã viu que as bolsas tinham aberto no mundo, né, ao redor do mundo, não tão boas, mas ao longo do dia foi bem interessante, né? Inclusive muitas empresas aí subiram bastante e começou uma descorrelação esquisita lá entre a IBR3 e o IBR4. Não vem aqui ao caso a gente comentar sobre os meandros dessa empresa, o porquê da IBR3 ter caído, ou IBR4 ter subido, mas isso só denota aquilo que nós comentamos sobre a assimetria. Realmente, a assimetria que havia quando a Oi estava na casa de centavos, agora não se encontra mais. Quem entrou lá no site da XP ao longo do dia ontem, recebeu um aviso de que eles estavam sem ações da IBR3 disponíveis para aluguel, né? A gente pode entender isso de duas maneiras, né? Ou ninguém estava querendo deixar para alugar, ou já tinham alugado o máximo possível e consequentemente não teria como as pessoas tomarem mais aluguel de IBR4, né? Se for a primeira alternativa, é sinal de que o pessoal está confiante na alta. Se for a segunda alternativa, era sinal de que poderia haver uma reversão, né? Aparentemente o IBR4 continuou subindo bastante, né? E o IBR3 tendo aquela correção, né? Enfim, agora já estava muito especulativo, ainda fica ainda mais especulativo. Não faz sentido nenhum pensar em 4 por preferencial de dividendos, com a empresa com prejuízo do tamanho da 4 não poderia pagar dividendos agora. Mas talvez alguém vislumbrando de que a ação fosse comprada e se tornasse parte integrante, sei lá, de Vivo Team, claro. Talvez, né, a pessoa possa vislumbrar que poderia se tornar ação de alguma dessas empresas. Eu não sei qual é a lógica que a pessoa vai usar para comprar ação preferencial e não ordinária, né? Que aí ela teria prioridade para receber dividendos. Mas aí, né, a 3, em tese, seria a migração do pessoal da 3 para 4, ou movimento gráfico. Essas coisas especulativas são difíceis de prever. Para o dia de hoje, né, o mercado já não abriu tão bem. A bolsa alemã, lá, a DAX, teve um resultado, né, da economia alemã de queda de 10%, quando o esperado era 8%. Hoje temos o resultado da economia americana. O Pablo Spy falou que se espera uma queda de 34%, e os dados do desemprego, né? Tem também a questão do auxílio emergencial, que está para ser votado, e uma notícia que sinceramente não me deixou muito favorável aqui no Brasil, que é a famigerada nota de R$200, né? O Banco Central anunciou que a partir de agosto vão começar a circular a nota de R$200. Fora o custo alto para você imprimir todas essas notas, porque afinal de contas, né, esse dinheiro precisa ser impresso, precisa ser produzido, até para ser distribuído. Isso denota que de fato se almeja inflação, né? Talvez muitos já tenham até falado isso aí, seja chovendo molhado, comentar sobre essa questão, mas a ideia é que R$100 não está pagando mais nada, então temos que fazer a nota de 200, né? Até tenho medo de que um dia a gente possa ver a nota de R$1.000 ou a nota de R$1, né? Porque, para quem não sabe, o conto de réu, né, que existia antigamente, era a nota de R$1.000.000, né? Então, isso até vi num vídeo lá do Rafael, lá do Ideias Radicais, quando ele comentou, né, quando a gente acha que não sabe que a inflação é algo recente, que vem da época do Collor, pode ver que as nossas moedas ao longo dos séculos vêm sido inflacionadas, né, pela essa impressão massiva de dinheiro, né,
E quando a gente ainda fala, olha, não estou vendo nenhum índice de inflação, não estou vendo aumento de preços, né? As pessoas de fato não estão comprando, estão em casa, comprando online. A economia está num momento sui generis, de alguma paralisação que não se espera ser aquela da forma como era esperada, enfim. E isso leva justamente a situações também sui generis como essa, né? De não termos inflação, ou termos inflação, por exemplo, na Bolsa de Valores com ativos, né? Não é uma correlação direta você aumentar a base de dinheiro na economia e você ter aumento de preços. Isso é algo que se espera que aconteça, é provável que aconteça, inclusive é uma probabilidade alta que aconteça, e tudo leva a crer que vai acontecer agora, justamente porque se todo mundo tem R$1 milhão, R$1 milhão perde valor, porque o tiozinho vai começar a cobrar R$1 milhão o pãozinho, por exemplo, entendeu? Então, quando eu dou dinheiro para todo mundo, os caras que formulam os preços, eles costumam também aumentar o preço dos seus produtos, né? Afinal de contas, né, tem mais dinheiro circulando com a mesma produção. O que gera crescimento é a produtividade e não o aumento da impressão de moeda, né? Já comentei isso em alguns vídeos lá no canal. Então, se você aumenta a base acionária, a base inflacionária de moeda, e não aumenta a produção, consequentemente, você pode aí ter o aumento de preços, né? E essa nota de R$200, que vai ser um lobo-guará, aparentemente, já dá essa sinalização de que tem alguma coisa muito esquisita acontecendo de fato. Tá bom? Com relação também a algumas empresas, a Vale teve um bom lucro, tá? Na casa de $1 bilhão. Retomou aí seu dividendo que estava anunciado desde o final de 2019, meados de 2019, 1,41 juros sobre capital próprio, na verdade, que estava suspenso desde Brumadinho, né? Os Minas teve um prejuízo, nós vamos comentar, e no dia de hoje nós temos os balanços de Amazon e Google, que podem sim movimentar muito o mercado. Tem muita gente que fala que se essas techs aí tiverem um resultado ruim, a gente pode azedar. O próprio índice de desemprego pode azedar, né, a situação da economia. Temos também o auxílio, que ainda está nesse vai ou não vai, né? Se a economia americana cair muito, também outra coisa que pode dar um impacto negativo, né? Então a gente tem bastante notícias hoje aí que podem dar uma reviravolta. Fora que nós estamos próximo do final do mês, né? Tem muita gente que diz que fecha posições aí na sexta-feira, aquela coisa toda. Então vamos acompanhar para ver. E um abraço aí à minha querida colega Santos Angelice, tá sempre aqui acompanhando o canal. Vamos dar uma passada no site Invest para ver como é que estão as coisas. Então vamos lá. Bitcoin na casa de 10.926 dólares, tá bom? E o Ethereum, a prata das criptomoedas, o ETH, não é o Classic, tá $317,90. Eu esqueci de colocar aqui, mas eu vou colocar em reais, porque eu sei que muitas pessoas negociam ele em reais, tá? O Bitcoin em reais está 56.513,45. Cheguei a ver ele na casa dos 58 mil ontem, tá bom? E o Ethereum em reais está 1.644,72, tá bom? Então, meio que lateralizado nesse sentido. Voltando aqui, as bolsas, elas agora, no momento, estão operando em leve alta, tá? Em tempo real. O Dow Jones 0,61, o SP500, esses dois aí americanos, 1,24. A bolsa alemã 2,39, como a gente falou, a economia alemã caiu bastante, né? O índice japonês em leve queda, o Nikkei, tá? E aqui embaixo temos o VIX, tá bom? Isso aqui foi a última variação que se vê do contrato aqui, ó. 28,17, 5,21% de alta. Olha, o VIX subiu bastante hoje, justamente, né? Comentamos, volatilidade alta, é um dia de grande incerteza e para quem não sabe, volatilidade alta pode dar aí uma interferência no preço das opções, né? Tanto das calls quanto das puts, porque torna possível, né? Tanto que ser exercido uma call como uma put. Se eu acredito que as variações podem ser grandes, então eu posso tornar até aquelas pozinhas mais caras, né? Então quem tem opções aí compradas, às vezes em dias de grande volatilidade,
Mesmo numa alta pode ter uma put valorizando e vice-versa, né? Num dia de queda ter uma call valorizando. Então a volatilidade impacta bastante no preço das opções. Ouro, queda de 0,22, 1949,10. Prata, 23,44, queda de 3,62, contrato de 20 de setembro. Já falamos várias formas de investir em ouro e prata, né? Eu invisto basicamente por meio dos ETFs lá fora, na Tasteworks. E alguns colegas estão comentando só agora, olha o ouro, olha a prata que subiu, né? Enfim, depois que o ativo já subiu quase 100%, aí fica a galera com vontade de comprar, né? É complicado, né? Então comentamos da Oi no começo. A assimetria já não é mais aquela coisa, mas sim, pode subir muito mais. Já falamos que a máxima aí bate nos $44 e a simetria hoje entre o ouro e a prata está na casa de 1 para 90, 1 para 80, quando que na época de Bretton Woods chegou a 1 para 15. Nada impede que volte a ser 1 para 15. Não é muito provável, mas não é impossível. Tá bom? Só firmando aqui a notícia da Vale, tá? Juros sobre capital próprio aqui de R$ 1,41 por ação. Ainda não vi se tem a data específica aqui para pagamento. Ó, a data de pagamento vai ser motivo de deliberação. Isso porque a Vale, como a gente comentou, bateu um lucro recorde de 1 bilhão aí recentemente. Temos aquela coisa que eu contei para vocês, ó, do conto de réis, ó, 1 milhão de réis, né? Esperamos que isso não aconteça novamente, né? Vemos a nota de 1 conto de real, tá? Separei aqui para vocês um ETF que eu achei interessante, que na verdade eu vi no programa do Doc Trader, é o UUP, que é negociado lá nos Estados Unidos, é o ETF do índice do dólar. Justamente considerando que o dólar pode sofrer grandes variações num dia como esse, né? Tem muita gente aí fazendo estratégia com opções. O Doc Trader fez uma estratégia com opções aí, apostando de repente numa alta do dólar caso isso aconteça, né? No momento a nossa bolsa estava em leve queda, se não me engano, lá nos Estados Unidos, né? Justamente porque a gente é muito dependente deles, né? Mas o dólar estava de lado, né? O dólar está aqui literalmente de lado. Se houver uma queda na economia americana, talvez a gente pudesse esperar até uma queda do dólar, né? Não uma alta. É difícil fazer projeções disso aí, né? Se o resultado do PIB americano for ruim, é possível que a gente tenha queda do dólar, né? Vai saber. O grupo do seu canal financeiro, que é livre, tá? O link está aqui na bio e está na descrição para quem estiver vendo no YouTube. Aqui a gente compartilha bastante notícia interessante do mercado financeiro, tá? E alguns destaques interessantes, né? Olha aquela questão que a gente falou ali, ó, dos aluguéis de OIBR4, tá? E ontem tivemos a notícia de que a Kodak tinha disparado aí com a autorização do Trump para a produção de medicamentos. Sinceramente, eu nem sabia que a Kodak estava na bolsa ainda, né? Kodak era aquela marca que fazia filmes, né? Para tirar foto, o pessoal que revelava, enfim. É complicado, né? Ver como está o nível de especulação nesse momento. Da Vale aqui que a gente comentou, tá? E essa notícia aqui também é muito bacana. Aparentemente, eu peguei isso aqui do canal do Market, um canal muito bom. A Interactive Brokers vai começar a negociar frações de ações, né? Porque muita gente questiona, pô, eu não tenho como comprar uma ação da Amazon, tá? Sei lá, $1.000 e poucos lá, né? E algumas corretoras não negociam, né? Muita gente, por exemplo, ficava lá na Passfolio ou mesmo na Drive Wealth porque queria negociar frações de ações, não tinha como comprar. Eu não sei se na Evernote tem, né? Aí os colegas que usam poderiam confirmar. Mas enfim, agora a Interactive Brokers aparentemente vai ter essa funcionalidade também. Infelizmente, né, a Tasteworks eu ainda não ouvi nada a respeito, embora eles tenham acrescentado futuro, eles não acrescentaram a compra de frações de ações. O que eu acho bacana da Interactive Brokers, que, por exemplo, algum colega me perguntou sobre a Heineken, né? Ele queria comprar ações da Heineken, mas a Heineken é uma ação holandesa, né? Da bolsa holandesa, e aí você não consegue comprar ela nos Estados Unidos porque ela não tem ADR, né? Você teria que comprar um ETF que simulasse essa ação ou ações europeias.
Então quem quer mercados globais, talvez a Interactive Brokers é até melhor do que a Tasteworks, apesar dos custos altos. E eu que estou fazendo o curso de commodities, né, já percebi que ela é uma plataforma mais completa, pelo que o pessoal fala. Estou inclinado de repente a abrir uma conta lá também para fazer algumas operações e ter acesso a outros mercados que não só o americano. Então fica aí essa novidade e aparentemente o efeito Robinhood, né, que é aquela corretora lá americana, de popular, que permitiu o pessoal comprar ações, está tendo aí seu efeito. É como se fosse a Clear brasileira, só que muito mais força, vamos dizer assim, né? Só porque tem 5 milhões de camaradas no Robinhood lá. Isso é mais do que o mercado brasileiro todo. Já ouvi dizer até que talvez em breve ela possa fazer aí um IPO, né? Pelo menos é alguma coisa que está sendo veiculada, né? Vamos torcer para que a Tasteworks permita também a compra aí de frações de ações. Aí teve colegas que perguntou, dá para fazer frações de opções? Frações de opções ainda não foi falado nada. Seria bom também, né? Cada contrato de opções lá são 100 opções, tá bom? Aqui o prejuízo da Uzi Minas que a gente comentou, tá bom? Menos 395. Teve gente que enxergou isso como positivo, né? Enfim, eu nunca acho que prejuízo é algo positivo, mas a Uzi Minas realmente tinha fechado Alto-Fornos. Esse setor de infraestrutura, metalurgia, é um dos que mais sofre num momento como esse, né? Principalmente num país como o nosso, que não tem tradição na indústria de base. Enfim, resultado não veio tão bom. A ação estava num desempenho bom, tonela desde os R$4, com uma quantidade bem pequena, vendendo puts também. Está aí, balanço não tão bom. E a Cogna, que eu não estou aqui, mas aparentemente a Vasta lá, né, que é a subsidiária integral dela nos Estados Unidos, vai fazer o IPO com 10% de procura acima do que está o book lá, provavelmente vai ter rateio, nem sei qual o preço médio, mas a ação da Cogna está subindo muito aqui. Então é isso, galera, eu acho que eu dei um panorama do dia hoje, né? Vamos caminhar para os finalmente aqui. É um dia único, né? O Rush até comentou na live dele, é um dia emblemático aí para o semestre. Temos muitos eventos aí, não que eventos sejam coisas necessariamente que vão acontecer e que vão mudar paradigma, mas tem muita coisa hoje para ser decidida que pode sim movimentar o mercado, apesar de muita gente achar que não, né? Essa questão do desemprego americano, do PIB, isso pode dar um reflexo, né? Dependendo do resultado do PIB americano, se for algo realmente muito ruim, até esse discurso otimista que as pessoas tentam colocar, talvez não comece a não colar mais, né? Porque o pessoal vai ter que começar a falar assim, olha, né, realmente a economia não está. Ou a Bolsa pode continuar ignorando tudo o que acontece, porque nada é definido, né? Não existem linhas definidas, não existem relações diretas, né? Aqui no Brasil, as empresas têm tido resultados mistos, algumas muito bons, algumas muito ruins, né? Mas a gente não é uma ilha e, consequentemente, a gente sofre sim ingerências do exterior, né? Então, um impacto na economia americana pode sim ter um impacto na nossa economia. É ilusório pensar que eles vão ter um resultado ruim no PIB deles e a gente vai ter um resultado estrondoso. Mas é possível, né? Essa nota de R$200 dá uma ideia muito ruim de que a gente possa estar assim, finalmente dando os sinais da inflação que alguns já viram nos preços no mercado, mas que insistem em dizer que não tem. Eu não sei se eu mostrei aqui para os colegas, eu vi algo relacionado ao IGPM, variação de 2,23, né? É o índice geral de preços do mercado, né? Isso me parece bem ilusório, esse índice geral de preços, tá bom? Mas tem gente que já está dizendo que a inflação subiu um pouquinho. Apesar disso, ainda se fala em cortes de juros na próxima reunião, que é a reunião de agosto aqui para definir os juros brasileiros. Tá? Então, hoje é um dia para você ficar alerta, ficar atento, né? E talvez tenhamos grandes movimentos de volatilidade para cima e para baixo. Vamos acompanhar. E eu agradeço, antes de encerrar aqui, todos que estiveram presentes no vídeo ao vivo, principalmente a colega Angelice, que foi a primeira que apareceu, já a cumprimentei.
Renan, Cristinandes, Filtranx e Santos, Evandro e todos que forem ver aí também no YouTube, no Instagram. Deixe seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho, tá bom? E também entre no grupo do Telegram, é livre para a gente trocar uma ideia. Muita gente está compartilhando coisas muito bacanas e a gente cresce muito juntos. Eu sempre falo que eu sou entusiasta, não sou grande conhecedor do mercado financeiro e aprendo muito com os colegas também, tá bom? Então, desejo a todos um excelente dia de negócios, um bom dia de trabalho, um abraço fundo do coração e vai ursinho!